Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar, se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se tornando a pessoa mais importante da sua vida, é que você vai ter a chance de mudar a sua vida, é assim que você vai transformar a sua trajetória, é assim que você vai sair da vida da mediocridade em direção à vida da coragem. Que bom que você está aqui e que bom que mais uma vez você decidiu se colocar como prioridade da sua vida. Que bom, seja bem-vinda, seja bem-vindo para essa semana densa e intensa da terceira temporada das lives da blindagem emocional. Esta é a semana que estamos falando sobre os medos. Ontem falamos sobre os segredos dos medos, né? Como os medos funcionam, que o medo é uma proteção da sua mente. À noite falamos sobre as interpretações que se tornam grandes prisões da sua vida, e hoje falaremos sobre um medo específico, o medo do sucesso. É sobre esse assunto aqui que está do meu lado que a gente vai falar daqui a pouquinho, o medo do sucesso. E eu diria que é um medo que muita gente tem, muita gente não prospera simplesmente porque esse medo do sucesso toma conta de você. Esse medo do sucesso faz com que você procrastine, faz com que você desista, faz com que você simplesmente fracasse. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este medo do sucesso e tenho certeza que vai ser uma live bem densa para você. Deixa eu colocar aqui, para você que quer participar do programa Blindagem Emocional, a última turma de 2021, se você quer acelerar esse processo, entra na lista especial do programa Blindagem Emocional, bit.ly/lista blindagem, ou vai aqui no meu perfil, tem um link e você cai direto lá para você já fazer, colocar o seu nome, colocar o seu e-mail, porque quem estiver nessa lista especial vai ter uma condição realmente especial, uma condição única que eu nunca fiz e eu tenho certeza que vai te ajudar nesse processo. A minha intenção é acelerar o seu processo de transformação. Se você já está, digamos, saturado e precisa avançar, se você realmente decidiu não virar o próximo ano, para que 2022 não seja mais uma vez um ano do quase, um ano do e se eu fizesse isso, e se eu pensasse diferente, tenho certeza que o programa Blindagem Emocional vai te ajudar nesse processo. Então, entra para a lista especial que vai ter uma condição bem especial lá daqui a 2 semanas. Deixa eu dar um bom dia aqui para Marta, para N Santos 0 Saneto, seja bem-vindo. Luiz Ferreira também por aqui, a Fátima, o Marcílio, a Irene, Clóvis Soares, fala Clóvis, seja bem-vindo, o Marcelo Araújo também, a Ana, Marlene Padilha, fala Marlene, bom dia, a Adriana Goulart também chegando por aqui, a Valéria, bom dia, amando essa semana, essa semana vai ser bem intenso, o tema da noite também, daqui a pouco eu vou falar o tema da noite, é um tema que eu tenho certeza que muita gente vai ter interesse. A Rita Ferrari também por aqui, a Silvana, a Geralda, sejam bem-vindas, a Elisa Paulina, seja bem-vinda Elisa, a Silvana Bernardo também, bom dia, o Clóvis, bom dia mestre Ogata e a todos que estão na live, bom dia Clóvis, a Sabrina também por aqui, a Ana Carolina também chegando, seja bem-vinda, a Cristina Nakata, bom dia, Rose Caleiro, minha mãe, bom dia filho, bom dia comunidade, bom dia mãe, a Luzia também por aqui, a Ana chegando por aqui, Agna Yoga, Silene também chegando por aqui, bom dia a todos, Camila Garé, seja bem-vinda, a Zé Rosa Neto, nossa, cara, obrigado Zé,
Obrigado. Eu sou péssimo nessas leituras de nick do Instagram. Zé Rosa, tá claro isso, né? Mas aí eu fui aqui, nossa, desculpa, Zé. Zé Rosa Neto, que bom que você tá aqui, Zé. A Geisa também por aqui, o Bronson chegando por aqui, a Andréia, a Kátia Barata, sejam todos bem-vindos para a gente começar daqui a pouquinho a falar sobre o medo do sucesso. Karina Farinello, fala Karina, seja bem-vinda também, a Rosa chegando por aqui. Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, que a gente vai falar sobre o medo do sucesso, é um medo que eu diria que muita gente tem, eu vou te pedir um favor. Tem aqui esse aviãozinho, manda para algumas pessoas que você acredita que você pode ajudar compartilhando essa live. Você posso contar com você? Pega o aviãozinho, manda para algumas pessoas que talvez precisam entender por que elas não prosperam, por que elas sempre patinam e não conseguem chegar onde elas querem, por que elas desistem, por que elas procrastinam. Então, faz esse favor de utilidade pública, manda para as pessoas que você gosta, que são importantes para você, tá bom? Enquanto você faz isso, eu vou, claro, falar da nossa campanha em prol do Johan, esse menino lindo aqui de 7 anos. O Johan nasceu com atrofia muscular espinhal, também conhecida como AME, e toda a terceira temporada nós estamos fazendo em prol do Johan. Então, como é que você pode ajudar? Você pode ajudar comprando os selos aqui do Instagram, tá vendo? Você tem aí 3 selos que você pode comprar. 1 selo, 2 selos, 3 selos, o que você puder contribuir vai ser muito legal, porque a gente vai ajudar o Johan. Então toda a terceira temporada, que vai até o dia 1º de outubro, toda dedicada para arrecadar fundos para o Johan, tá bom? Então, se você puder ajudar, vai ser muito legal. E se você preferir fazer um Pix, eu vou colocar aqui a minha chave Pix, ogata76@gmail.com. Você pode fazer diretamente também pelo Pix. Muita gente tem feito também pelo Pix. Agradeço as pessoas que têm contribuído dessa maneira. Então, você pode comprar os selos do Instagram ou você pode fazer um Pix para ajudar o Johan de 7 anos. Todas as lives em prol do Johan, tá bom? Seja bem-vinda, Andresa Galvão, direto do Canadá, a Denise Alves também por aqui, o André Gabriel, fala André, bom dia, Fábio Fante, bom dia, a Cibele também, obrigado Geralda, Geralda compartilha por favor com outras pessoas, porque essa live vai ajudar muita gente, eu garanto para você. A Wanda também por aqui, fala Wanda, a Rosa também, bom dia, sejam todos bem-vindos, Colibri Artes, a Marta Oliveira também chegando, sejam todos bem-vindos. Então, ó, pega papel e caneta, porque agora o bicho vai pegar. O medo do sucesso. Esse é um tema que eu adoro. Sabe por que eu adoro? Porque muito do que eu faço hoje tem a ver exatamente com esse medo do sucesso. Eu, por volta de 2015, 2016, eu já dava mentorias de marketing, de negócios para empresários, para empreendedores, e em um certo momento eu comecei a perceber um padrão. Muitos dos meus mentorados travavam em algum ponto do processo. Em algum ponto do processo eles travavam. Então eles inventavam desculpas para não cumprir as tarefas, eles fugiam dos encontros, enfim, eles de uma certa maneira se auto-sabotavam. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca eu aqui só para eu saber se alguém se identifica com esse contexto. As pessoas simplesmente tinham muito potencial, tinham um contexto que favorecia, tinha inclusive recursos financeiros para tal, mas travavam. Ó, o Luiz, obrigado Luiz, ó, obrigado pela sua sinceridade, obrigado. A Silvana também, o Zé, obrigado, Rose Caleiro também, obrigado pela sinceridade, a Kátia. Isso é muito comum. E aí o que aconteceu? Eu comecei a principalmente me questionar, porque eu achei que era comigo. Eu falei, acho que eu não sou tão bom assim, né? E aí as minhas crenças começaram a aflorar. Puxa, eu acho que eu não sou bom, eu acho que eu sou incompetente, acho que eu sou incapaz. E foi quando eu conheci a hipnose. Eu não conhecia a hipnose. E aí eu tive o prazer de conhecer o Michael Arruda, que é presidente da Omni Brasil. A gente fazia parte do mesmo mastermind, um grupo de empresários.
E eu conheci a hipnose como até então para mim era entretenimento. E aí, conversando com o Michael, ele me explicando com muito cuidado, com muita calma, eu fui entendendo que essa ferramenta poderia ajudar os meus mentorados à época. E aí eu fui fazer a formação na Omni e assim, eu realmente entendi que existem algumas travas que fazem a pessoa, mesmo no melhor contexto que ela tenha, faz ela desistir, faz ela ter medo do sucesso. Então, por isso que esse tema para mim é um tema muito especial, porque eu sei o quanto as pessoas sofrem desse medo. E o pior de tudo, elas não sabem que existe esse medo. E isso vai, de uma certa maneira, acabando com a autoestima. Ela vai se achando cada vez mais incapaz, cada vez mais incompetente, e isso faz com que ela simplesmente diminua. Ela vai se apequenando, ela vai se conformando com uma vida medíocre, ela vai se conformando com uma vida ruim, e ela não prospera, ela não consegue avançar. Alguém se identifica com isso aqui? Coloca aqui para mim se isso está ficando claro para você. Talvez seja a sua história. Talvez hoje eu vá contar a sua história. Então, fica aqui comigo porque a gente vai entender como você talvez tenha criado esse medo. Porque aqui, ó, primeira coisa que eu quero que você já coloque na sua mente. Esse medo do sucesso, você não nasceu com ele. Tudo bem? Isso é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Você não nasceu com medo do sucesso. Por quê? Porque quando você nasceu, você nem sabia o que era sucesso. Você aprendeu com alguém o que era sucesso. Por isso eu quero que você agora coloque aqui para mim o que é sucesso para você. Qual é a tua definição de sucesso? É muito importante que você saiba bem qual é a sua definição de sucesso. Porque a sua definição de sucesso está intimamente ligada com o aprendizado que você teve. Está intimamente ligada com quem te ensinou ou com as pessoas que te ensinaram o que é sucesso. Coloca aqui de uma maneira curta o que é sucesso para você. E eu tenho certeza que vai aparecer aqui várias definições. Para cada um existe uma definição do que é sucesso. Olha só, a Ana, fazer as coisas dar certo. Essa é a definição da Ana. Significa que está certo ou errado? Não, é a definição da Ana. Para mim, a definição de sucesso pode ser algo totalmente diferente. Por isso que a gente precisa, para entender o medo do sucesso, a gente precisa começar compreendendo qual é a minha definição de sucesso e de onde a gente aprendeu. Guarda o que eu vou te falar de novo, eu vou repetir. Você não nasceu sabendo o que era sucesso. Você, quando nasceu, você não sabia o que é isso. E o teu cérebro, ele só reconhece algo que lhe foi apresentado. Então você hoje sabe o que é sucesso, você tem a sua definição de sucesso de acordo com o que lhe foi apresentado. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Fala, Daniel Suzuki, seja bem-vindo. A Alessandra, a Bianca também por aqui, sejam bem-vindos. O Nildo, sejam Léo Lorente, a Kátia, sejam todos bem-vindos. Ó, algumas definições de sucesso aqui, ó. A gente já falou da Ana, fazer as coisas dar certo. A Silvana, estar fazendo o que me faz feliz com resultado positivo. A Sabrina, você viver livre para fazer suas escolhas sem interferência de outras pessoas. A Ana, dar o seu melhor. O Fábio, sucesso é ficar feliz com o resultado da minha ação. A Geralda, sucesso para mim é fazer algo que lhe dá prazer e bem-estar. A Kátia, quando você é reconhecido, mas hoje penso que é quando realizamos algo importante. A Daniela, estar feliz com o que se faz social, emocional e financeiramente. Percebe que várias definições aqui. Algumas definições mais, eu vou chamar de filosóficas, algumas mais um pouco caminhando para um lado mais material, né, de reconhecimento,
Perfeito, cada um tem a sua definição. A Cibele, sucesso é fazer o que gosta para viver. O Nildo, sucesso é algo que temos que manter constância no objetivo, no seu processo. Cada um tem a sua definição. Entre diversas definições, né, a gente sempre tem que entender que o sucesso traz alguma coisa importante para você. Traz uma sensação de, teoricamente, de bem-estar. É uma sensação de vitória. É uma sensação de que você conquistou alguma coisa. Faz sentido isso para você? É quando você olha para trás e você fala o seguinte: puxa, aquilo que eu fiz deu certo, foi bom, eu me sinto bem, então eu posso considerar isso um sucesso. Esse princípio do sucesso é muito importante para a gente entender agora por que você tem medo muitas vezes do sucesso. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo. Em muitos momentos, as pessoas que alcançam esse sucesso, seja qual for para você, traz também, junto com essa boa sensação de vitória, traz também um sentimento que talvez você conheça bem. Traz também a sensação de culpa. Alguém já sentiu isso? A sensação de culpa quando, digamos, você obtém alguma coisa, quando você alcança um objetivo, é uma sensação estranha, porque são sentimentos muito antagônicos, né? A gente está falando de vitória, de sucesso, e aí quando vê, também tem uma culpa, uma sensação de que, puxa, não sei se eu deveria ter feito isso, ó. Algumas pessoas já se identificaram. A Andresa, ela escreveu eu e já levantou todas as mãos que ela tem. O Fábio, eu, essa sensação de culpa, isso é um caminho para mostrar por que você tem medo do sucesso, ok? Então, se você sente essa culpa quando você alcança alguma coisa, seja um bem material, você, sei lá, trabalhou e conquistou a tua casa. Quando você talvez comprou o seu carro, quando você fez uma viagem, enfim, quando você, sei lá, foi só tirar férias, essa sensação de culpa acompanha muitas pessoas que têm medo do sucesso. Tudo bem, a Cirlei já tive, a Ana não senti, beleza, a Valéria levantou a mãozinha, e é estranho, porque é uma sensação de fazer algo errado, né? A sensação de você estar transgredindo algo. É quando você muitas vezes percebe que você violou uma regra que não é clara para você, mas é como se você violasse essa regra, como se você violasse uma conduta moral. E a culpa, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, a culpa, ela tem o poder de te paralisar. A culpa, ela não deixa você agir. A culpa é um peso muito grande que faz muitas vezes você desistir. E aqui você precisa entender, essa culpa também foi construída. Você, teoricamente, não nasceu com essa culpa. E por que eu falo teoricamente? Porque a gente já sabe que a partir dos 3 meses de idade, dos 3 meses de gestação, que você está lá na barriga da mamãe, você está vivendo o mesmo campo emocional da mãe. Então, a culpa, teoricamente, você não nasce com ela. Teoricamente, mas muitas vezes por lealdade emocional, por você estar vivendo o mesmo campo emocional da mãe, e aí lembra o que eu já disse para você aqui. Até os 7 anos de idade, você está vivendo esse mesmo campo emocional. Mamãe sofre, você pode sofrer. A mamãe está triste, você pode estar triste. Não é à toa que muitas doenças infantis, nessa primeira infância, até os 7 anos de idade, essas doenças estão muito ligadas ao campo emocional da mãe, ao que ela está vivendo naquele momento, aos desafios que ela tem, às angústias que ela enfrenta. Ou seja, teoricamente,
você, teoricamente, você nasce sem culpa. Mas, como eu sempre falo, como eu sempre vejo, por exemplo, quando eu atendo pessoas com a hipnoterapia, muitas pessoas já trazem essa culpa lá da barriga da mãe. Por quê? Porque a mamãe talvez ficou triste, porque ela foi abandonada pelo homem, pelo marido, pelo namorado, e ela está desesperada, ela não sabe como que ela vai lidar com essa situação. Ontem mesmo eu contei a história. Ontem à noite, na live da noite, eu falei de uma cliente minha, né, que viveu essa angústia na barriga da mãe. A mãe engravidou aos 17 anos, foi abandonada pelo canalha do homem, e aí ela ficou sozinha, foi julgada, rejeitada, e óbvio que aquela gestação não foi uma gestação feliz, linda, maravilhosa, foi uma gestação difícil. O campo emocional da mãe estava o quê? Pesado, carregado. Obviamente, aquela criança foi absorvendo tudo isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido, se você entendeu até aqui. Porque a gente está falando do medo do sucesso hoje, né? Nessa live de hoje. E para você entender o medo do sucesso, você precisa compreender que muitas vezes você não sabia, né? Você não sabe, na verdade, que você tem esse medo. E esse medo foi construído através de experiências, através da sua história. E aí lembra de algo que eu falei ontem na live da manhã. Você que estava aqui na live das 8h15 da manhã, você deve se lembrar. O medo é uma proteção da sua mente de sobrevivência. Guarda isso. O medo sempre está com a gente. O medo estará sempre nos protegendo. O problema é, existe o medo imaginário. Aquele medo que não vai embora, que você fica ruminando, você fica pensando nele, e aí você constrói os piores cenários. O medo real, ele é ótimo para nos proteger. Você está andando na floresta e aí você vê o tigre, dá medo, você sai correndo, ainda bem, porque se você não tivesse medo, talvez neste momento você não estaria aqui comigo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu dar um bom dia para minha amiga Karime. Fala, Karime, seja bem-vinda. Aliás, sigam a Karime. Faz um trabalho lindo sobre a ginecologia emocional para você que é mulher, para você que é homem também, mas principalmente para você que é mulher, siga a Karime. A Karime é a pessoa certa para você compreender melhor sobre o seu corpo, suas emoções também. A Kátia, totalmente, até da blindagem deu medo. Porque pensei assim, como será depois que estiver forte? Sei lá, até ser forte dá medo. Claro, porque você não conhece isso, Kátia. Você ainda não conhece isso. As pessoas que chegam para o programa Blindagem Emocional, elas estão se sentindo fracas. Elas estão precisando, né, de um gás emocional. Mas o programa Blindagem Emocional não é simplesmente um gás emocional. É um processo terapêutico de 21 dias. É um processo intenso de autoconhecimento. Então, claro que dá medo. Só que quando você termina entendendo os contextos, fazendo as pazes com a sua história, o que acontece? Você percebe que é possível você sair desse ponto, talvez, onde você viveu ferida, onde você talvez estava fraca, para você começar a construir algo diferente. Tudo bem? Então, o medo sempre estará conosco. Sempre estará conosco. A Valéria, nossa, pensei isso também. E se eu fizer a blindagem, será que dou conta? Tem uma galera que fez a blindagem aqui. Pessoal, vocês deram conta, sim ou não? Respondam para a Valéria, por favor, se vocês deram conta. Não é um processo fácil. O processo da blindagem emocional é um processo muito intenso. Não é o autoconhecimento high five, porque esse não é o meu estilo. O meu estilo, eu não vou ficar te motivando 21 dias, falando para você, olha lá, planta a bananeira, toma banho gelado, rola na areia. Eu não vou falar isso para você. E eu também não vou passar a mão na sua cabeça. Eu vou te direcionar dentro de um processo terapêutico e de autoconhecimento para você o quê? Entender a sua história. Ó, Andresa, é um processo muito intenso e libertador.
Esse é o principal princípio, libertação, eu diria, do programa Blindagem Emocional. Você vai entender que a sua vida pode ser sua. Você vai resolver a sua vida em 21 dias? Óbvio que não. Se você está achando que você vai entrar no programa Blindagem Emocional e você vai sair uma outra pessoa, uma pessoa incrível, maravilhosa, não é. É o processo, é o início do processo. Mas, para quem já despertou, sabe que está valendo a pena. E também é um caminho sem volta. Boa, Andresa, é também um caminho sem volta. Então, o medo, presta atenção aqui, o medo... A Ana, sim, demos conta apesar da raiva. Pois é, essa é uma relação meio de amor e ódio que vocês terão comigo nos próximos 21 dias, os 21 dias da blindagem emocional. Mas o meu papel é o quê? Causar desconforto em você. O meu papel não é ser popular. Então, eu tenho certeza que vai te ajudar. Vai te ajudar. O Clóvis, dei conta sim, mudou a minha vida e meu jeito de viver. E ver o que carrego dentro de mim e já estou fazendo minhas mudanças. E o Clóvis perdeu 23 quilos desde fevereiro. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. O medo sempre estará com você. Só que o medo do sucesso é um medo muito provavelmente imaginário e não real. Faz sentido isso para você? O medo real é aquele que talvez te coloque de frente com o que você ainda não tem de competência. E é normal você ter esse medo. Por exemplo, se eu chegasse aqui hoje e não tivesse nunca estudado nada sobre mentalidade, sobre autoconhecimento, sobre hipnoterapia, enfim, se eu chegasse aqui do nada para falar sobre esse assunto, provavelmente eu teria medo de estar aqui na sua frente. Por quê? Porque eu não conheço. É a mesma coisa, se alguém falar o seguinte aqui para mim, ó, vamos fazer uma live agora, nesse momento, sobre física quântica. Seria difícil. Eu talvez enrolasse você, porque eu gosto de me comunicar. Eu poderia enrolar você, mas obviamente eu me sentiria bem desconfortável. Então, esse é o medo real. Nossa, eu não tenho essa competência. Eu ainda não tenho esse conhecimento. É um medo real. O problema do medo do sucesso é que o medo do sucesso, em sua maioria, é um medo imaginário. Por isso, eu quero que você se faça essa pergunta aqui. Qual é o real medo que você tem do sucesso? Imagine o seguinte, você chegou lá. Você alcançou o teu sucesso, seja o que ele for para você, como vocês definiram aqui. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você chegar a esse sucesso? Coloca aqui para mim. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você alcançar esse sucesso? Por quê? Ô gata, eu vou alcançar o sucesso? Não tem coisa pior. Claro que sim. Claro que sim. Em tudo você tem benefícios e problemas, sempre. Quando você alcança alguma coisa, você, beleza, ganhou, mas você perdeu outras coisas também. É o que eu falo sobre escolhas. Quando você escolhe estar aqui comigo às 8h15 da manhã e às 21h15 da noite, você está desescolhendo várias outras coisas, ou seja, você está perdendo. Talvez nesse momento você esteja perdendo Ana Maria Braga. Talvez nesse momento você esteja perdendo outras coisas que você poderia estar fazendo. Mas você está aqui. Você está aqui. Tudo bem? Olha aqui, ó, vamos ver aqui algumas respostas. Eu tenho medo de cobrança. Legal. Muito legal não, né, Geraldo? Mas legal que você trouxe isso pra gente. O medo de cobrança. Ou seja, o problema não é o sucesso. O problema é o quê? A cobrança que a Geralda acredita que vai sofrer por ter esse sucesso. E por que onde surgiu esse medo de cobrança? Porque a Geralda não nasceu com esse medo de cobrança. Ela o quê? Aprendeu. Olha aqui a Kátia, da continuidade, né, de ser consistente provavelmente. Da onde que veio esse medo? Porque teoricamente, a Kátia, ela não nasceu com esse medo. Deixa eu ver aqui a Ana. Se alcançar o sucesso para mim,
não vejo que teria problema. Acho que seria realizações. Sim, mas você perde alguma coisa, né? Não sei o que você perde, mas você perde e é importante você analisar isso. Porque por trás desse medo do sucesso existe o medo real. O medo real. A Cirlei, ter que conviver com pessoas interesseiras. Olha só, tem uma crença grande aqui. Pessoas interesseiras. Então, eu não quero ter sucesso, porque eu não quero ser passada para trás. Onde que você aprendeu isso, Cirlei? Tá percebendo? O medo do sucesso, ele na verdade encobre o verdadeiro medo. A Andresa, medo de falhar, medo de arriscar. Vamos falar do primeiro, o medo de falhar. Por quê? Porque talvez a Andresa aprendeu que ela não pode falhar. Que se ela falhar, ela decepciona alguém, talvez a mamãe, o papai, e por isso ela não pode falhar. Então, já que eu não quero falhar, eu nem vou tentar. Então eu paro onde eu estou. Está começando a entender a importância de você compreender a raiz do medo do sucesso? E esse medo do sucesso, ele tem alguns fatores que ajudaram nessa construção que você tem hoje. Por exemplo, um fator que contribuiu para esses medos todos que vocês estão falando aí é o quê? O adestramento. O adestramento que nós sofremos. E aqui vamos sempre relembrar o instinto que nós temos, o instinto mais básico e mais importante que a gente tem é um instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência sempre nos leva a buscar segurança, a buscar economia de energia, a buscar uma vida média. E isso vai sendo reforçado ao longo do tempo pela escola, pela sociedade, ou seja, a gente tem uma tendência muito fácil ao quê? A se conformar com uma situação, a se adaptar a uma situação e ficar com ela. A gente prefere muitas vezes ficar num porto que a gente acredita que seja seguro, ao invés do quê? De arriscar. Então, esse adestramento que você sofreu faz com que você reforce o teu comportamento. E por isso, presta atenção no que eu vou falar agora, por isso que muitas vezes é difícil você criar todo esse movimento para mudar a sua vida. Por exemplo, vencer esse medo do sucesso. Por quê? Porque essas crenças que foram construídas, como muitos de vocês falaram aqui, estas crenças, elas de uma certa maneira protegem você de arriscar, protegem você do risco talvez de morte, que é o que pensa a tua mente de sobrevivência. E aí você segue um script, você se acostumou a seguir um script, digamos, perfeito, uma vida segura, uma vida onde você se contenta com pouco, só que é uma vida média, é uma vida tediosa, é uma vida que você perde energia o tempo todo, é uma vida que talvez você já esteja de saco cheio. Não é a vida do agir com o coração, não é a vida de coragem. E aí eu quero que você entenda o seguinte, o script, ele é muito forte na nossa vida, esse script de estuda, casa, arranja um emprego, compra uma casa, tem uma família e está tudo bem. Então, muitas vezes, você alcança um patamar da sua vida e você estagna ali. E aqui eu quero te falar o seguinte, se para você está tudo bem, maravilha. Maravilha. Não é que todo mundo tem que virar empreendedor, empresário, não. Se para você tá bom, legal. O problema é que a maioria das pessoas, ela estagna, não porque ela gostaria de ir além. Só que o que impede? Esse medo, o medo do sucesso. Então, alguém colocou aqui, acho que foi a Cirlei, né? O medo de pessoas interesseiras. É um medo que é imaginário. É um medo que teoricamente não existe. Ela está sofrendo antes da hora por isso.
Só que isso já impede ela de prosperar. Então, se ela precisa, por exemplo, sei lá, gravar um vídeo para divulgar o trabalho dela, ela não grava, porque a mente está controlando isso. A mente não quer que ela sofra lá na frente, porque ela tem uma crença de que pessoas interesseiras vão aparecer na minha vida quando eu tiver sucesso. Então, eu vou sofrer com isso. Logo, eu não vou fazer sucesso. Então, se eu não vou fazer sucesso, para que eu vou fazer vídeo? Para que eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Tá entendendo a mecânica desse problema? Tá entendendo a mecânica desse medo? Olha, Marlene, o meu medo era de não estar mais presente na vida do meu filho. Sentia culpa. Pois é. Aliás, uma culpa extremamente comum para as mulheres, né? É uma culpa que o sistema coloca para as mulheres. E aí, claro, ela, imagina, vou imaginar aqui, né? Vou entrar na mente da Marlene, mas imagina como a Marlene pensava, e talvez não de uma maneira consciente. Puxa, se eu trabalhar, se eu fizer o que eu tenho que fazer, eu vou deixar o meu filho sozinho, eu vou deixar o meu filho abandonado, que mãe que sou eu, o que vão pensar de mim? E aí tudo isso, claro, faz com que ela pare, ela não prospere. O medo do sucesso, ele traz um medo real que está escondido aí. E foi muito bom vocês trazerem, né, qual é realmente, o que você perde, o que você perderia lá na frente se você obtivesse o sucesso que você quer. Fala, Fernanda, seja bem-vinda. A Josiane, tenho muito medo de me arriscar, talvez por ainda não ter descoberto minha habilidade única. Sinto que tenho aptidões, mas preciso me encontrar para poder arriscar. Ok, a habilidade única, ela está aí dentro de você e você pode, né, trazer ela para fora. Mas, olha para a sua história. Aonde você talvez poderia ter prosperado, ou, por exemplo, você poderia ter alcançado um outro cargo na empresa que você tem e talvez você tenha recusado. Qual é a razão? Porque não vai adiantar nada você descobrir a sua habilidade única se esse medo estiver ainda com você. Se você não ressignificar esse medo. É o que eu falo muito sobre o meu começo com a hipnoterapia. Quando eu tinha aqueles mentorados que eram excelentes, ótimos. Eu vou contar inclusive a história de um aqui para você. Ótimos. Eles tinham tudo, só que tinha uma trava. O tempo todo eles travavam e eles voltavam ao mesmo ponto. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui para mim. Silvana, muito obrigado. A Silvana comprou um selo para ajudar o Johan. E você também pode ajudar, ó. O Johan, esse menino lindo aqui, é o motivo da nossa terceira temporada, para a gente ajudar o Johan que tem atrofia muscular espinhal, a AME. Então tudo que a gente está arrecadando aqui nos selos é para o Johan e você também pode ajudar, tá bom? Se você puder, vai ser muito legal. E se você puder compartilhar essa live, se tá fazendo sentido para você, compartilha com alguém enquanto eu bebo uma água, para que outras pessoas que você talvez goste, pessoas que são importantes para você, elas comecem a entender isso. Porque as pessoas perdem muitas vezes tempo, energia, dinheiro buscando a solução fora, quando na verdade a solução é interna. Não adianta. O que eu vou falar aqui, eu vou tomar muito cuidado para falar o que eu vou dizer agora para você. E eu tenho certeza que você vai ter maturidade para entender. Não adianta nada você, por exemplo, participar, sei lá, de cursos relacionados, sei lá, a finanças. Se existe crenças que você ainda não trabalhou. Você precisa sim do conhecimento técnico. Sim, você precisa do conhecimento técnico. Porém, se você não mudar internamente o que você pensa, as interpretações, esse curso técnico que você aprendeu não vai valer de absolutamente nada. Absolutamente nada. Infelizmente. Então, busque o conhecimento técnico, mas busque também entender esses medos,
Aonde que eles surgiram? Lembra, você não nasceu com esse medo do sucesso. Esse medo do sucesso foi construído a partir de experiências. Tudo bem? Então, isso é muito importante que você entenda. Porque a gente tem um adestramento muito forte. Existe a força desse script, como eu falei. Tem uma pesquisa no livro O Milagre da Manhã. Quem já leu O Milagre da Manhã? Né? Um livro meio best-seller, aí virou uma mania de uns tempos para cá para muita gente, né? O desafio das 5 da manhã, de acordar às 5 da manhã. E ele tem uma pesquisa nesse livro que é a seguinte: eles acompanharam por 40 anos um grupo de pessoas lá nos Estados Unidos. Um grupo de pessoas nos Estados Unidos acompanhando a trajetória dessas pessoas, que ia desde a entrada no mercado de trabalho até o momento que elas se aposentavam. E esse estudo é muito importante para você entender o seguinte: por mais que você queira, se prepare, tenha sonhos, se você não trabalhar essas interpretações que existem, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. E essa pesquisa mostra muito bem. De 100 pessoas, a cada 100 pessoas que se aposentavam nos Estados Unidos desse estudo, 95 pessoas, ou elas morreram, ou elas continuavam trabalhando, mesmo depois já dentro da sua melhor idade, já dentro da velhice, porque elas precisavam ou elas dependiam de alguém para se sustentar. A gente está falando de 95%. 95%. 4 pessoas, né, ou 4% dessas pessoas, elas poderão se aposentar e elas não precisarão trabalhar na velhice. Contra 95% que vai continuar trabalhando. E 1%, apenas uma pessoa dentro desse grupo de 100 pessoas, ela tem liberdade financeira. Então, quando a gente está falando de sucesso e que está muito atrelado à liberdade financeira, perceba a força dessas interpretações que você tem e que fazem com que você não prospere. Não é apenas conhecimento, não é apenas o conhecimento técnico, é também o seu autoconhecimento e como funcionam os seus processos emocionais. Por que você deixa de fazer algo que você precisa? Por que você procrastina? Por isso que eu vou te convidar mais uma vez, venha para o programa Blindagem Emocional. Porque no programa Blindagem Emocional você vai ficar de cara com essas razões. Você vai começar a entender por que existem esses medos, de onde você aprendeu, quais os contextos. Então, entra para a lista aqui especial, bit.ly/lista blindagem. Faz sentido isso para você? Percebe a importância de você olhar para a sua história? Não é à toa que eu falo sempre aqui, faça as pazes com a sua história. Enquanto você não faz as pazes com a sua história, você não consegue avançar. E esse medo do sucesso, ele vai ficar te atormentando. E o problema ele vai batendo na tua autoestima. Você vai se sentindo cada vez mais incapaz, você vai se sentindo cada vez menor. E daqui a pouco você está aceitando qualquer porcaria da vida. Você está aceitando qualquer migalha, você está aceitando qualquer coisa. E você, presta atenção no que eu vou te falar. Você pode muito mais. Você tem algo muito especial aí, eu tenho certeza. É que você talvez agora não acredite nisso, mas você tem algo muito especial aí. Todos nós temos. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui apenas para sofrer. Nós estamos aqui para contribuir, para ajudar outras pessoas também, mas principalmente para que a gente tenha a realização, para que a gente tenha esse sucesso. Então, para você fazer algo diferente, né, para você ter um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente. E para isso você vai precisar começar a vencer a resistência. Presta atenção nisso aqui. Sempre vai existir uma resistência
na hora de você começar. Sempre. Ela vai trabalhar para você continuar onde você está. E isso é muito comum nas pessoas que têm medo do sucesso, elas percebem isso fácil. Alguém já percebeu, já teve aquela sensação de que parece que você está indo, mas alguém está te puxando e você volta? Aquela sensação de bungee jump, que você se joga e aí o elástico te traz de volta? Para quem tem esse medo do sucesso, isso é extremamente comum. A Daniela, nossa, estou nessa. Essa é a resistência que está trabalhando brutalmente para te manter onde você está. São as vozes sabotadoras, né? Elas trabalham junto com as suas vozes sabotadoras, aquelas que ficam lá falando para você, não faz isso, não, fica onde você está, não, você vai se machucar, não faz isso, não faz aquilo. E aqui você precisa entender quais foram, e a gente falou muito ontem à noite, quais foram as interpretações que foram criadas na sua mente para você não pular lá do bungee jump sem voltar, mas com segurança, claro, eu não quero que você se esborrache no chão, mas que você siga em frente. Quais foram as interpretações? O que você hoje acredita como verdade? Quais foram essas crenças, essas convicções que você aprendeu ao longo do tempo? Foram crenças talvez criadas a partir da lealdade emocional com a mamãe? Será que são crenças que fazem com que você precise honrar a mamãe e o papai, não sendo maior do que eles? Tudo isso você precisa começar a entender, a compreender. E aqui lembra de uma coisa que eu já falei. Nós aprendemos de duas maneiras. Ou por repetição, ou por impacto emocional. E normalmente os aprendizados... Opa, chutei aqui tudo. Os aprendizados por impacto emocional, claro, eles deixam marcas mais profundas. Marcas mais profundas. Mas o aprendizado por repetição também ele é poderoso. De tanto você fazer uma atividade, uma ação, você torna isso automático. Dirigir, por exemplo, escovar os dentes, de tanto você fazer, você faz isso várias vezes sem pensar. Então, você precisa começar a olhar para a tua história, porque se você quer prosperar, se você quer ter uma vida diferente, eu tenho certeza que sim, senão você não estaria aqui, e quero te dizer, é possível. Mas desde que você haja, desde que você olhe para a sua história, desde que você enfrente as histórias que estão ali escondidas muitas vezes na sua mente subconsciente, mas que você precisa o quê? Mudar as interpretações, porque as interpretações fazem você agir de uma maneira. Se existe uma interpretação, por exemplo, de eu não posso ser maior que os meus pais, porque eles me deram a vida, porque eu amo eles, bibibi, bababó, porque eles sofreram muito, eu não posso ser maior do que eles, porque é uma interpretação que existe, o que vai acontecer? Você nunca vai ser realmente mais próspero que os seus pais, por mais que você tenha o que? As oportunidades, você sempre vai criar uma maneira de ficar para trás. Você sempre vai criar uma maneira de não prosperar, de não conseguir. A Marta, sim, lealdade aos pais, extremamente comum. Tudo bem, faz sentido para você? Eu vou te contar uma história agora. A história de um dos meus clientes, desses mentorados. E ele foi um dos meus primeiros atendimentos de hipnoterapia. E eu obviamente não vou falar o nome dele, mas é um empresário que adorava falir. Essa era a história dele. A Daniela, olha só, você está acabando comigo, não sei se te gosto ou te detesto, já falei, você mói a minha mente. Pois é, o meu papel aqui é causar esse desconforto, Daniela, não é ser popular. Então por isso que o meu autoconhecimento, o autoconhecimento que eu acredito, ele é profundo, não é high five, é mais difícil mesmo, mas eu diria que ele vai aonde tem que ir. Então as pessoas que já participaram do programa Blindagem Emocional sabem do que eu estou falando. Então a ideia é essa. Ô Marta, sacanagem, a Marta, tamo junto. Poxa Marta, logo você Marta.
A Geralda, eu fui criado pela minha mãe e o tempo todo ela me colocava medo. Não viajar, não namorar nova. Pois é. Então, ó, presta atenção na história do empresário que adorava falir. Ele era desses meus mentorados que eu te contei a história, que eu comecei a ficar incomodado. Um cara muito gente boa, veia de empreendedor, e ele estudou nas melhores escolas de São Paulo. Ele foi um dos primeiros alunos da USP em economia. Um cara, assim, teoricamente brilhante, MBA não sei aonde, enfim. E ele conseguia criar negócios de uma maneira muito eficiente e muitas vezes com poucos recursos, e rapidamente esses negócios eles já estavam funcionando e indo bem. Então ele tinha essa capacidade de criar um negócio de uma maneira rápida, eficiente e com sucesso. Mas sempre que o negócio precisava avançar, precisava, como existe um termo no mundo dos negócios, pivotar, ele ficar maior, o que acontecia? Existia um mesmo padrão. Durante, acho que 4 ou 5 negócios que ele teve antes, foi o mesmo padrão. Ele acabava, em algum momento, se desinteressando pelo negócio, ele começava a viajar, a não comparecer, né, às reuniões que ele tinha que fazer, as coisas que eram necessárias para o negócio prosperar, até que um momento o negócio quebrava, quebrava sozinho. E era um ciclo que já se repetia há mais ou menos 12 anos, com 4 ou 5 negócios diferentes. Ele criava, ele conseguia colocar isso rapidamente, e aí tudo ia bem, tinha cenários favoráveis, só que aí quando precisava ir além, ele se desinteressava. E aí, uma coisa interessante, eu já falei isso para você aqui, quando eu atendo como hipnoterapeuta, isso desde quando eu comecei, uma coisa que eu aprendi muito, e principalmente com um dos meus mestres, que é o Fernando Colella, é você perguntar. Isso aí juntou com a minha formação jornalística também. Eu sempre gostei de perguntar. Então, foi perfeito. Pergunta. Para quê? Para identificar padrão. Primeiro padrão que eu identifiquei foi, sempre era praticamente a mesma coisa. Não era um problema econômico do país que fez ele quebrar. Não. O que acontecia? Ele prosperava e aí ele precisava ir além, talvez abrir franquia, alguma coisa que fazia com que ele se desinteressasse. E até que uma hora o negócio quebrava. Esse era um padrão. E o segundo padrão é que ele me contou que sempre quando ele, digamos, fechava a empresa, ele sentia uma certa paz de espírito. Ele se sentia de uma certa maneira bem, né, com o fechamento do processo. E isso, claro, me intrigou. E aí, aí, como eu falei, ele era meu mentorado, e aí foi quando eu fui buscar a hipnose, né, como ferramenta, e aí ele foi um dos meus primeiros atendimentos. Eu falei, cara, conheci essa ferramenta, vamos trabalhar isso? Pô, vamos. E aí, na hipnoterapia, a gente vai na causa, né? A gente vai buscar a causa, onde tudo começa, qual é a emoção associada, né, a um padrão muitas vezes repetitivo, um padrão que é ruim para ele. Na história dele, ele não teve, o pai abandonou a mãe, né, não, se separou logo cedo, mas ele não teve muito contato com o pai. E a mãe, para se sustentar, a mãe, ela assim, começou a se virar. E uma das coisas que ela começou a fazer foi, isso final dos anos 70, era muito comum, né? Final dos anos 70, anos 80, era o quê? As pessoas iam ao Paraguai comprar o quê? Roupa, eletrônico, perfume. E aí o que ela começou a fazer? Ela ia ao Paraguai, ela trazia para o Brasil, vendia, e aquilo foi prosperando,
foi prosperando. Até o momento que ela abriu lá uma lojinha e as coisas estavam indo bem, né? Ela ia para o Paraguai, trazia os produtos e estava prosperando. Até que um dia, o que aconteceu? Houve uma denúncia e a polícia baixou lá na loja da mãe. E aí, claro, né, não tinha nota fiscal, enfim. E aqui sem julgamento do que aconteceu com a mãe, as decisões da mãe. Mas a polícia chegou lá e a mãe acabou sendo presa e a loja fechada. Qual que era a interpretação que existia na mente desse empresário, esse meu cliente de hipnoterapia? Que o sucesso poderia, por exemplo, me levar à cadeia. O sucesso poderia, né, me fazer com que eu passasse vergonha, porque foi uma grande vergonha para eles, né, a família, a mãe presa por conta dos produtos comprados no Paraguai e vendidos no Brasil. Ou seja, existia uma interpretação do quê? De dor. Aí lembra, a tua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. Então, se ela entende que você está em dor, para ela, isso significa o quê? Que você pode morrer. Então, ela precisa te tirar dali. Então, o que ele aprendeu por um impacto emocional muito grande? Puxa, se eu prosperar demais, o que vai acontecer? Eu vou ser preso. Eu não quero isso. Ninguém quer ser preso. Então, ele sabotava, ele se auto-sabotava. E hoje, né, depois desse processo, e depois ele fez outros processos comigo, inclusive a gente deu continuidade à mentoria, hoje ele tem aí uma rede de alimentação saudável que está bombando, e está indo muito bem, está indo extremamente bem. Então é muito legal ver, né, que quando você muda a interpretação, você pode sim mudar a sua vida. Então, a empresa hoje que ele tem é uma empresa hoje, eu acho que deve já ser bilionária, ou está caminhando para isso. Mas, por quê? Porque ele teve o quê? A ação de mudar a interpretação. Ele mudou a interpretação que ele tinha na mente dele. E isso fez com que ele prosperasse. Que o medo irreal, porque era um medo irreal, era um medo imaginário, não atrapalhasse mais os planos dele. Faz sentido isso para você? Você entendeu essa história? Isso aqui, claro, é um recorte. É um recorte, como eu sempre digo. Não significa que o teu medo tem a ver com isso. Mas a pergunta que você precisa fazer é a que a gente fez há pouco, que é: o que você perde se você tiver esse sucesso? O que você pode perder? Porque você sempre vai perder. E talvez é nessa perda que exista um medo real. O medo real. Então, para muita gente, eu não vou me lembrar quem falou dos filhos aqui, mas aí a Andresa falou, acho que foi a Andresa que falou dos filhos, não vou me lembrar. Não, a Marlene, foi a Marlene. A Marlene falou, medo de não ter tempo para ficar com o filho. Esse é um medo que ele fica corroendo a tua mente. E claro, tem um impacto emocional muito grande ali. Então, isso te faz, muitas vezes, procrastinar e não fazer o que tem que ser feito. Tudo bem? O meu amigo Paulo Porfírio Júnior fala: Paulinho, o programa Blindagem Emocional nos mostra nossas feridas e programações e como sair da zona de conforto com enfrentamento. É o despertar do herói e da heroína. Muito bom. Então, o Paulinho já fez, o Paulo já fez. O Paulo é um grande terapeuta. bit.ly/lista blindagem. Vem para a última turma de 2021. Venha para a última turma para você começar 2022 de uma outra maneira. Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado com a live desta manhã. E daqui a pouco eu vou te falar o tema da noite. O tema da noite é diferente. Temos 2 lives por dia, 2 temas diferentes. Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado. E lembra, o teu aprendizado ajuda outras pessoas e solidifica o que você aprendeu aqui. Vai ficar forte aqui para você. Tudo bem? Olha só quem está aqui, o meu amigo Kleber Quesada. Recomendo fortemente a blindagem emocional com o meu amigo Ogata. Aí, ó,
Muito obrigado, Kleber. E o Kleber, ó, eu até coloquei no meu story. O Kleber, a partir de amanhã, né, Kleber? Quarta e sexta, ele vai fazer lives. E amanhã acho que é sobre insegurança. E eu tenho certeza que vai ser muito boa. E vai ser, olha que legal, vai ser às 20 horas. Então você pode assistir a live do Kleber e você já emenda com a live da blindagem emocional às 21h15. É um programão. Se eu fosse você, eu não perderia, tá bom? Então coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado e eu vou te falar o tema da noite. A gente está falando dos medos essa semana. Esse tema eu tenho certeza que você vai... Eu vou falar agora, não vou falar. Ninguém está nem colocando nenhum aprendizado aqui, então nem vou colocar. Ah, boa, Marta. Marta salvou aqui a turma. Deixa eu ver aqui alguns, antes de eu falar o tema da noite. A Marta, enfrentar o desafio de fazer as pazes com a minha história, mesmo que escancare feridas emocionais. Legal, bom aprendizado. A Rose, o medo imaginário está atrelado ao nosso adestramento recebido ao longo de nossas vidas. Perfeito. A Ana, que o medo do sucesso foi adquirido em algum momento da vida. Sim, e que se não for ressignificado, manterá você no mesmo lugar. Vai te manter presa, né, Ana? Você vai continuar prisioneira e a sua vida não prospera. A Daniela, entender a minha história. Sim, programa blindagem emocional, Daniela. Por isso entra na lista, bit.ly/lista blindagem. No programa blindagem emocional, você vai reconhecer a sua história. Porque a gente vai falar de mãe, de pai, enfim, tem muita coisa. Por isso são 21 dias densos. A Cristina, meu maior aprendizado hoje é que precisamos descobrir os medos que estão por trás do medo do sucesso. Faça a pergunta, tá, Cristina? O que eu perderia se eu alcançasse o que é sucesso para mim? Porque você vai perder alguma coisa, sim. A Kátia, sem querer puxar o saco, mas que preciso fazer a blindagem. Sem dúvida, todos nós precisamos fazer a blindagem. Por isso que eu fiz todas as blindagens até agora. Claro, porque sou eu que dou, mas eu faço também, porque esse processo é para mim também. Por isso que eu me dedico integralmente ao programa blindagem emocional durante os 21 dias, porque é um processo para mim também, pode ter certeza. A Lana Gomes, gratidão a minha prima, a Lua Fashion 1, por compartilhar essa live. À noite estou colada. Boa, então eu vou te falar o tema agora, Lana. Porque à noite a gente vai falar sobre um outro medo. O medo de não ser feliz no amor. O medo de não ser feliz no amor. É sobre isso que a gente fala às 21h15. Esse eu tenho certeza que é um tema que interessa a muitas pessoas. Então venha, viu, Lana? O André, vasculhar em nossa história o que pode estar bloqueando a busca de sair da zona de segurança e ir em busca do sucesso. Perfeito. Geralda, hoje me fez refletir sobre os meus medos e por que nunca dou continuidade nas coisas que me proponho a fazer. Acabo desistindo. Pois é. Por que você desiste? Talvez porque exista um medo imaginário que a tua mente já entendeu. Se você alcançar isso, Geralda, você vai sofrer. Como foi o caso aqui do empresário que adorava falir, esse meu cliente da hipnoterapia, esse meu mentorado. Por quê? Ele tinha tudo. Só que ele sentia um alívio, olha só, ele sentia uma paz de espírito toda vez que ele falia. E por quê? Estava atrelado à história da mãe dele. Né? Foi presa por conta das compras, os produtos lá do Paraguai. A Ana, presa e frustrada, ainda bem que estou na blindagem. Boa. Silvana, se você não conhecer suas interpretações, nada vai adiantar. Perfeito, Silvana, é isso. Se eu não entender as minhas interpretações, eu não compreendo o meu comportamento. Fala, Divandro, meu mentorado também. São tantos os medos em situações diferentes que se faz necessário encarar nossas histórias de forma contínua. Processo que não para. É isso. Cristina, já estou me fazendo essas perguntas e a minha mente está quase explodindo. A Marta, meia culpa, gato, o programa Blindagem Emocional é fantástico. Sim, dias densos, profundos, mostrando que podemos vencer todos os desafios que vivemos. Façam, não vão se arrepender. Obrigado, Marta. Bianca, obrigado, viu? A Bianca comprou 3 selos para ajudar o Johan. Obrigado, Bianca. Gratidão. Muito. Deixa eu falar uma surpresa. Ontem eu falei de manhã que eu ia falar uma surpresa sobre essa campanha à noite. Vocês acreditam que eu esqueci? Você acredita que eu esqueci?
Peraí, deixa eu terminar de ler aqui, eu já vou falar, surpresa. Daniel Suzuki, fala Daniel, a live de hoje me faz pensar ainda mais no que é o sucesso. Pois é, para cada um, Daniel, sucesso tem uma definição. Agora, o que está te impedindo de chegar a esse sucesso? É aí que você precisa entender qual é o medo real que existe. O Edivandro, a blindagem emocional nos traz luz sobre essas sombras. Boa, boa. Fábio, temos que identificar qual o nosso medo de ter sucesso. Já aproveitando, quem puder, faça o curso de blindagem emocional. Obrigado, Fábio. O Daniel, estou nesse processo, identificar o meu sucesso e não o sucesso dos aprendizados e adestramentos. Excelente. Qual foi o que eu ia falar ontem? Eu esqueci à noite, mas agora eu não vou esquecer e vou falar à noite de novo. Para quem já contribuiu com a compra dos selos ou com o pagamento pelo Pix para o Johan, para quem não sabe, para quem está chegando agora, tudo que a gente está fazendo nessa terceira temporada, a arrecadação é em prol do Johan, que tem atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI. Então a gente está buscando fazer uma arrecadação para que a família possa ter aí, né, alguns recursos, porque além de toda a estrutura que o Johan precisa diária, existe um remédio que custa R$270 mil a cada 4 meses. E o convênio médico cortou, né, a entrega desse remédio. Então a Poliana, que inclusive faz parte da comunidade Coragem, é a mãe do Johan, ela está lutando aí para buscar recursos. Então eu resolvi ajudar. Então é o seguinte, para quem já comprou um selo que seja, eu vou fazer um encontro no dia 1º de outubro, sexta-feira à noite, ao vivo no Zoom, só para vocês que já compraram e contribuíram, tá bom? E é um encontro que tira dúvidas. O que você tiver de dúvida, você vai me sabatinar. O que você tiver de dúvida, a gente vai tirar. Tá bom? Então, é um encontro que eu vou dar gratuito para quem já contribuiu. É uma maneira, claro, de estimular que você contribua e que você o quê? Talvez tenha um contato mais próximo, porque eu vou poder te ver e eu vou poder entender a sua história e vou poder te ajudar. Tá bom? Então, no dia 1º de outubro, para quem já contribuiu desde o início da nossa terceira temporada, você já está dentro, tá bom? Você já está dentro. Na semana eu vou te mandar link e tudo mais, você vai saber como você vai participar. Gostou? Coloca aqui para mim se você gostou desse presente, dessa novidade aqui. A Marta, vixe, ô gata, tenho esse medo de ser feliz e continuamente me boicoto. Estou vivendo esse medo hoje. Aff, você tem o dom de premonição. Não, eu conheço bem o meu público, é diferente. A Pisani Leal. Quero assistir a live sem falta, 21h15, tá bom? E assiste depois dessa gravada se você chegou agora. O Fábio, assusta, mas nos cura de muitas coisas. A Silvana, estão me vendo como alien em casa. É assim mesmo, viu, Silvana? É assim mesmo. No primeiro momento as pessoas vão rir de você, depois elas vão talvez ser mais agressivas com você, mas depois elas vão começar a olhar para você de uma maneira. Geralda, nossa, live maravilhosa. Ô gata, vou fazer... Beleza, Marta, sem problema nenhum. É isso. Bom dia de Nair. É isso. Então, eu te espero às 21h15 para a gente falar sobre esse tema. O medo de não ser feliz no amor. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito interessante para você. Tá bom? Uma linda terça-feira para você. A gente se vê às 21h15. Tá bom? Grande abraço. Tchau!